Olá, satisfação em ter você para mais uma videoaula e nessa videoaula eu vou falar sobre agropecuária brasileira, mas que parte que eu vou falar? É o seguinte, a gente vai tratar aí da questão do PIB, da importância, né, da agropecuária no PIB e também do agronegócio, que eu vou dar uma diferença explicando a agropecuária, ela é uma das partes do agronegócio, tá? Inclusive a gente está inserido aí, né, no contexto de um município que as principais atividades econômicas do município são do agronegócio. A região aqui, né, do estado de São Paulo tem muita relação aí com o agronegócio. Além disso, eu vou estar explicando aí as mudanças que houve no campo, processo aí que relaciona com outra videoaula que eu falei sobre a Revolução Verde. Então, a Revolução Verde inserindo o Brasil muda o que antes era chamado de velhos complexos rurais, passam aos chamados complexos agroindustriais. Você pesquisar sobre esse tema, vai encontrar, é um tema que cai em vestibulares, complexos agroindustriais. Tem outras videoaulas falando só do conceito em si, então eu vou explicar aqui relacionando, né? Você pode ver essa parte. E aí depois eu vou falar de classificações das propriedades rurais. Propriedades pequenas, média, grande, né? E o caso de minifúndio. Tem um conceito ali que eu vou explicar de módulo fiscal, né? Você vai entender esse conceito, que é um conceito do INCRA, né? Que é utilizado aí, os módulos fiscais que variam de municípios. E outra parte a gente vai ver como que classifica também a questão do pequeno proprietário, do médio e do grande proprietário rural, questão aí de financiamento. E aí, por último, né, eu vou falar aí da questão da agricultura familiar. A agricultura familiar, que é muito importante na produção principal, principalmente aí, né, dos alimentos que chegam à nossa mesa, porque tem propriedades, né, da agricultura familiar que são agricultura familiar consolidada, que produzem, né, bastante aí para o nosso mercado interno, né, nosso mercado interno. Para o mercado externo, principalmente a agricultura empresarial que acaba atuando, né? E aí ela... E também tem, agora se você pensar assim, em termos de agroindústria, tem agroindústria que se relaciona tanto com agricultura familiar, que é o caso aqui, né, da gente pensar na produção de laranja. Tem muitos fornecedores de laranja que são aí, né, cooperativas, que os produtores são a base de uma agricultura familiar. E também tem, né, a agricultura empresarial. A gente pensar em tem vários casos. Então, essa classificação, né, eu vou estar explicando aí para você ter uma ideia desse conceito. Então, assiste aí, acompanha direitinho e vamos lá. Agropecuária brasileira, importância econômica, mudanças no meio rural, classificações da propriedade e do produtor rural. Então, isso que a gente vai estar seguindo aí e vendo. Olha só, uma primeira coisa que eu quero chamar a atenção é a questão da participação da agropecuária em si, né, no PIB do Brasil. Quando você pensa aí o que é o PIB, ele é um indicador que serve para comparar os países, comparar estados, comparar municípios, mas indicador do quê? Um indicador de fluxo econômico, fluxo de mercadoria produzida, né? Então, o que se produziu num país, ou num município, ou no estado, ao longo de um ano. E aí esse fluxo é chegando até, né, o que se produziu ou o serviço que foi prestado em quem é o consumidor final daquele produto. E aí eles somam, né, tudo que foi produzido de bens, serviços, chegam a um valor e muitas vezes divide pelo número total da população, e isso é o PIB per capita. E calcula-se com base na moeda do país. E aí o que eu quero chamar a atenção? Essas duas notícias que vocês vão ver nesse caso. Olha só, a agropecuária desacelera, mas participação total no PIB aumenta. Então, a agropecuária. E aqui a outra, né, falando com receita recorde, agronegócio vai aumentar a participação no PIB do país. Então, os dois estão falando que é importante a questão aí do PIB, da agropecuária no PIB e o agronegócio. Só que aí a primeira notícia, você vê assim que a participação era 5,3% e depois foi para 6, a previsão, né? E aí subiu para 6,6% neste ano, no primeiro trimestre.
Eles calculam a cada 3 meses. E aí depois o de baixo fala um valor maior. Por quê? Já tem uma diferencinha aqui que eu quero chamar a atenção. Uma coisa é a agropecuária, outra coisa é o agronegócio. Agropecuária, quando você pensa lá naquela divisão de setores da economia, aquela divisão clássica de 3 setores, setor primário, secundário e terciário, você vai ver que a agropecuária faz parte do setor primário. Mas quando a gente pensa no agronegócio, aí já a agropecuária é uma parte do agronegócio, mas você tem vários outros setores que estão fazendo parte e complementando todo o agronegócio. E aí, quando a gente vê isso, né, se a gente pensar, a produção no campo, ela é importante no PIB, mas quando você pega toda a relação do agronegócio, aumenta muito mais. Então, olha só para vocês terem uma ideia, esse dado aqui do ano de 2017. Aqui está o PIB, na coluninha aqui, né, quanto que foi produzido no Brasil naquele ano, as regiões do Brasil. E aí tem o que compõe o PIB. Olha só, que eu falei, né, que é o indicador sobre a produção de mercadorias e serviços ao longo do ano, chegando no consumidor final. Então, tudo que, né, acabou sendo produzido aí no Brasil fez aí um total desse valor aí de, tá aqui, né, seria 1.000 milhões, bilhões, 6 bilhões e 583 milhões, 319 mil, só que ainda ali em cima está escrito em unidades de 1.000, então vai dar ainda, né, vai dar uma outra unidade maior, porque aqui já está em 1.000, então vai ser trilhões essa unidade. E aí o que você vê? Desse valor, né, total, esse valor aqui de 913, então seria bilhões de impostos, aí depois 302 que foi adicionado, que foi a questão da agropecuária, a outra participação da indústria, a participação aqui de serviços, e aí ele tira administração, educação, defesa, que ele coloca uma outra partezinha. Então aqui a gente vê que a parte da agropecuária, né, ela está com valor aí quer ver, a primeira coluna são as regiões, segunda, terceira, quarta coluna. Na quarta coluna você vê ali que a participação da agropecuária, ela é significativa sim, só que a gente tem que analisar ela junto, né, como eu falei, não sozinha, mas com a participação também com a indústria, porque tem aí toda a questão do agronegócio. Olha só, a participação ali agora, a mesma coisa, só que eu cortei ali a tabela e colocando em termos de porcentagem. Então, a primeira coluna, as regiões do Brasil, as grandes regiões. A segunda aqui, o produto interno bruto, que está aqui do lado, eu coloquei, correntes em R$1.000. O valor que foi adicionado aí, que fez parte desse valor total, quanto que foi no caso da agropecuária. Tá aqui então, quanto que foi no Brasil, e aí o que chama atenção aqui, por que eu coloquei essa outra parte se já tinha essa tabela anterior, né? A ideia aqui é só mostrar o contexto geográfico de quais regiões do Brasil, né, produzem aí no setor da agropecuária e dão maior participação no PIB. Você vê que o Sudeste está com 23, o Sul com 27 e o Centro-Oeste com 19. Então, o caso que maior contribui, né, na questão da agropecuária foi a região Sul, nesse valor aqui do PIB, depois o Sudeste e o Centro-Oeste. Em compensação, o Norte foi o menor de todos e o anterior a ele, né, o caso Nordeste. Esse mapa aqui, por que eu trouxe esse mapa se eu estou falando aí então da questão da agropecuária e usando o PIB? E aí que eu quero chegar, né? Eu falei da composição do PIB, que é importante, a agropecuária, mas nesse caso desse mapa é bem interessante, chama bastante atenção uma correlação que a gente pode ver aqui no caso dos municípios que obtiveram o maior PIB per capita no ano de 2017. Né? Então ali fizeram a riqueza que foi produzida, não bem riqueza, né? Os bens que foram produzidos no município, que aí está por município, o serviço prestado dividido pelo total da população e aí enquadraram em valor aí, né, que seria um valor médio, o PIB, desculpa, per capita, seria um valor médio. E o caso dos municípios que estão com a cor verde aqui nesse mapa, né, a cor verde escuro, são os que tiveram o maior PIB, né, o maior PIB per capita aí por município.
e a cor vermelha os menores. E aí, o que eu quero chamar a atenção? Os locais que estão verdes são locais de expansão aí de fronteira agrícola, área de modernização no campo, áreas onde também, né, tem a questão aí do avanço da soja. Nem todos, tá? Mas um grande número aí, né? Por que eu falo nem todos? Tem caso aqui de município do Pará, que a explicação é a questão da mineração. Mas quando a gente vê o caso do Mato Grosso, o Mato Grosso do Sul, o caso de Goiás, e principalmente se a gente pegar aqui no oeste da Bahia, no Piauí, né, e também no Maranhão, ali é a área de expansão, no caso da soja, né, expansão agrícola. Tanto é que é chamada essa região aí de nova fronteira agrícola, eles chamam de Matopiba, que seria Maranhão, Piauí, o Tocantins e a Bahia, né? Maranhão, Tocantins, e de Piauí e Bahia, Matopiba. Então, essa área de avanço. Então, a gente vê essa correlação. Esses municípios, por que eles obtiveram esse PIB tão alto? O valor agregado do que eles produziram, que no caso principalmente é a soja, tem um valor agregado bem alto. E aí, como a quantidade de população deles é pequena, quando divide pela população total, vai dar, né, o caso aí de um PIB per capita, que ele é um valor relativo, vai dar um valor alto naquele município. Né? Não quer dizer que aquele município foi o que mais produziu bens, né, para circulação no ano de 2017 do Brasil. Porque certamente se a gente pegar os municípios que devem ter contribuído mais para o PIB no Brasil, deve ter sido, né, as áreas industriais do Sudeste, principalmente, né, a região metropolitana de São Paulo. Só que, como tem uma população muito grande em termos de quantidade, quando divide por pessoas, aí o número acaba saindo menor. Então, esses outros municípios que têm um número menor de pessoas e o produto, que é o da agropecuária, no caso principalmente da soja, foi um valor elevado, então obtiveram aí esse destaque. E aí o que eu quero mostrar é apenas as áreas aí de expansão da agropecuária. Bom, seguindo. Falando aí da questão da participação da agropecuária na economia, a gente vê aqui, né, como que é importante na balança comercial brasileira a questão da exportação. E eu destaquei aqui na cor amarela produtos que foram, né, exportados aí no Brasil, uma comparação de 2020 e 2019. E aí, né, ele colocou ali uma referência de janeiro a agosto, e eu destaquei os de amarelo que vem direto do setor da agropecuária. Então, você vê a participação, né? Olha lá, a participação 2020. A soja teve uma participação ali de 18,55%, então, da questão aí do que a gente exporta. Então, esses produtos fazem parte aí, eles são muito importantes nessa questão da balança comercial das nossas exportações. Depois a gente vê aqui, ó, açúcares, carne bovina, farelo de soja, celulose, carnes de aves. Então, tudo que eu coloquei aqui destacando. O Brasil exporta muitos produtos também industrializados, processados, mas você vê que o agronegócio, né, ele está ali presente. E do mesmo jeito que ele faz parte da exportação, ele também faz parte aí da importação, porque ele também precisa, né, de recursos. E aí tem o caso aqui das principais importações. A gente dá uma olhadinha aqui, ó. Foi o caso que eu destaquei aqui, ligado diretamente, né, ao setor do agronegócio. A questão aí dos adubos utilizados na agropecuária. Tem também aqui inseticidas, né, herbicidas, fungicidas. Não que vai somente, né, o caso dos inseticidas, herbicidas somente para agropecuária. Tem outros casos também, mas principalmente. Então a gente vê aí. E se de um lado, né, a agropecuária ela manda produtos para fora, ela também depende também, né? A gente tem uma dependência aí de comprar coisas importadas para estar mantendo seu funcionamento. Olha só, quero falar de algumas mudanças que teve, né, no espaço rural brasileiro ao longo do tempo. E essas mudanças estão relacionadas também àqueles conceitos que eu tratei em aula anterior sobre Revolução Verde. Então, que a Revolução Verde foi a questão da mecanização, vindo para o campo, tudo isso. E aí acabou alterando. Antigamente, e aí eu tenho até um vídeo anterior aqui, que falava sobre o processo de formação do território brasileiro.
a gente via aqueles casos na época colonial que a produção era voltada para exportação e para manter, né, quem trabalhava ali naquela área, nas áreas rurais. Produzia-se então para subsistência e também para exportação de modo geral. Esse estilo de produção anterior aí à Revolução Agro e à Revolução Verde, que vai chegar aí no campo, né, a gente chama aí de velhos complexos rurais. Então, esse conceito, né, é importante saber ele, por quê? Porque eu vou falar do próximo conceito que aí se relaciona, que aí você entende. Então, ó, modelo agroexportador que era vigente até décadas, né, as primeiras décadas do século XX, a gente está falando aí século XX, que acabou em 2000, começou em 1901, então, né, no começo aí do século XX, os complexos rurais combinavam produção de exportação com cultivo de alimentos para subsistência da população ali local, né? Desse modo, a agricultura ela guardava uma relativa autossuficiência frente aos setores industriais e urbanos. Então, esse daqui que é o principal ponto. Ó. Nos velhos complexos rurais, a agropecuária, no caso aí a agricultura e a pecuária, né, ela era meio que autossuficiente, não dependia tanto da cidade. Ela, na verdade, fornecia coisas para a cidade, mas não consumia tanto assim, né? Não que não tinha nenhuma relação, mas ela era uma relação bem menor. Ela fornecia, aí no caso, alimentos para a cidade, mas o consumo, né, de coisas da cidade era um consumo bem menor do que é hoje nesse novo modelo, né, que a gente vai ver. Então, por quê? Por que era bem menor e hoje é maior? Que hoje depende, né, de uma indústria, aí, principalmente de insumos que vão entrar, né, na produção da agricultura, na produção da pecuária. Vai precisar de vários insumos antes. E nessa época, não. A própria meio rural, ele era meio que autossuficiente. E aí vem, então, a questão da modernização do campo, que vai mudar aquele contexto que eu falei, dos velhos complexos agrários, né, agropecuários, ali, os velhos complexos rurais. Vai mudar aí esse contexto, vai vir esse da modernização do campo, e aí vem esse conceito que eu preciso saber. O que é complexos agroindustriais? E esse conceito é o que explica aí, é uma ideia principal nessa videoaula. Olha só, ele coloca aqui, final da década de 60, a agricultura estabelece ligações com outros ramos, passando a depender de insumos. Olha lá o caso como passa a depender da cidade. Mas a cidade, o que da cidade? Na verdade, da indústria, né? A indústria em si, ela está muito mais localizada nas cidades. Então, o campo começa a ter muito mais relação de dependência da indústria. Não só fornecendo matéria-prima para a indústria, mas também consumindo de indústrias que fornecem antes da produção, né? Então, ó, a produção não fica só no consumo, né, bens de consumo final, de produtos in natura, mas de matérias-primas para outras indústrias. E aí vem cada vez mais a tecnologia, né, vai inserindo, vem lá a Revolução Verde, que eu já expliquei então na outra videoaula, e aí surge essa ideia aí de complexos agroindustriais. Então hoje, se você quer explicar o campo, não basta aquela divisão de setores que eu falei aí no começo, né, setores lá da economia, primeiro, setor primário, setor secundário, setor terciário. Essa divisão acaba ficando comprometida porque mesmo no campo, que é setor primário, ela depende de coisas que o setor secundário acaba produzindo. Então, para analisar hoje, entender o campo hoje, entender como que é a produção, os espaços rurais, como que é a sua dinâmica, precisamos entender aí, né, de forma a ver essas relações. Então, olha só, surge aí, né, esse conceito, então, de que a gente vai ter que adaptar, né, usar aí complexos agroindustriais, porque o campo foi se modernizando. E cada vez tem uma integração maior entre vários setores da economia, inclusive a questão do financeiro, porque acaba entrando cada vez mais, né, a presença aí do dinheiro na produção para aumentar a produtividade. Então, financiamentos, tudo isso acaba dependendo. Para vocês terem ideia dessa questão da modernização, só trouxe aqui alguns dados rapidinho. Olha a questão de tratores no Brasil, né, pelo censo, comparando o período de 1920 a 2006, né, quando a gente pensa, e olha também a questão do pessoal ocupado no campo, no mesmo período.
Quando a gente vê que o número de tratores, ó, 1920, número de tratores. Tá aqui, né, ó, essa tabelinha aí. Ele foi aumentando. Você vê que era 1.706 tratores, e aí o censo de 2006 já fala aí, né, numa contagem aí de 820.673 tratores. Então você vê que aumentou, e tudo isso é um setor que produz tratores, que arruma tratores, que vende peças de tratores e tudo mais. Pessoas que trabalham com isso, então como que vai diversificando? Em compensação, né, o pessoal ocupado na agropecuária em si, olha como que foi diminuindo com a mecanização, né, da produção. Então, olha lá, em 1970, aqui esse dado ele não está desde 1920, né, mas de 1970, chegando aí a 2006. Ele estava ali com 17.582.000, e aí depois, né, foi aumentando, mas depois segue diminuindo. Então, esse pessoal que trabalha direto, né, no caso aí, nos estabelecimentos rurais, foi diminuindo com a modernização do campo. Só que, se a gente pensar assim, mas com isso acabou todo o emprego no campo? Acabou o emprego direto, né? A gente pode falar mais o emprego de forma indireta, que é esse ligado a outros setores, não, acabou criando novos setores. Basta ver o caso aqui da nossa cidade, né? A cidade aqui de Matão, que ela tem várias indústrias ligadas aí, né, à atividade agropecuária. São indústrias que fazem parte do agronegócio, do mundo do agronegócio, fornecendo insumos para a produção agropecuária. Que insumos? Maquinários, né? Por exemplo, aqui a gente tem indústria de implementos agrícolas, e é um setor que emprega bastante gente. Então, se por um lado as máquinas chegaram ao campo, tirou o trabalhador ali direto do campo, mas também tem a questão da produção dessas máquinas, né? Então, tem todos esses lados. Olha aqui a questão, né, do número de tratores, então mostrando aquelas tabelas em forma de gráfico, né? Aquelas duas tabelas e o pessoal ocupado. O que aconteceu? A gente viu ali que foi aumentando o número de tratores, o pessoal ocupado vinha aumentando, mas depois, né, vem uma tendência aí de diminuir cada vez mais. Então, essa ideia, né, que eu estou falando aqui, ó, a questão do pessoal que trabalhava, né, no campo, né, como que foi diminuindo o pessoal ocupado, né, antes foi aumentando o período, que era o Brasil, uma época no Brasil rural. Depois, né, você vê aqui que o marco está em 1985, e aí vai diminuindo cada vez mais o pessoal que está ali, né, ocupado diretamente. E o pessoal que a linha, né, essas barrinhas eu tô falando, e a linha mostra ali a média por estabelecimento. Então, em média, os estabelecimentos rurais, no último censo aí, que é o dado que a gente tem aí mais recente, que é o 2017, em média, os estabelecimentos rurais, eles contam aí com 3 pessoas trabalhando nesse caso, né? Então, foi diminuindo o pessoal. Só que, de novo, ó, falando, foi aumentando o número de máquinas. Aqui a gente mostra 2 tabelas sobre a questão das máquinas, a questão aí do número de tratores, comparando 2 censos, 2006 e 2017. 2 censos agropecuários. Como que no intervalo aí, né, de 11 anos, como que aumentou o número dessas máquinas, e aí o caso aqui está dividido o número de tratores totais e o número de tratores com menos potência e com mais potência. Ele fez 2 divisões aí, mais 100 cavalos de potência e menos 100 cavalos. E aqui um outro do lado, que é o gráfico 8, do lado do censo, da publicação do Censo Agropecuário 2017, ele está mostrando ali, né, o caso de semeadeiras ou plantadeiras, colheitadeiras, adubadeiras, né, como que foi aumentando. Então, essa questão tecnológica, né, é uma coisa que vai expandindo, cada vez mais. Os próximos censos vai ter mais e mais e mais. E aí, gente, o que acontece? A gente percebe com isso que a produção agropecuária ela é uma das partes, né, da cadeia produtiva de diversos produtos que a gente consome no nosso dia a dia. Então esse esqueminha aqui, né, esse desenhinho, está mostrando bem essa ideia. Olha só, às vezes a gente tem a tendência de pensar que o campo só, né, que antigamente ele era meio que autossuficiente. Só que hoje a gente não pode pensar só nessa parte, né? Então a gente tem que pensar que aí tem coisas antes, aqui está mostrando antes, aí sim vai a produção no campo e tem o depois. Então a cadeia produtiva toda, né?
envolve essas partes. Então, o antes produzindo ali insumos, no caso fertilizantes, sementes melhoradas, assistência técnica que vai ter lá durante o antes do plantio e também depois o acompanhamento. Aí tem a questão dos maquinários, né, tratores, colhedeiras, plantadeiras, né, a gente viu isso. Aí depois faz lá todo o manejo da planta ou do animal. Depois vem a questão da colheita, né? Ou o animal, no caso, a retirada da ordenha de leite ou abate. E aí vai para uma indústria, muitas vezes ali vai numa indústria, né, que está ligado aí a fazer um alimento com aquela matéria-prima do meio rural, ou vai direto, né, para caso aí de chegar ao consumidor através de supermercados, como verduras frescas, né, ou outros casos também, né? Frutas, tal, esses exemplos. Ou vai para outros tipos de indústria, né, que conservam mais, né? Porque tem indústria que vende ali o produto com pouco processamento e outras com muito maior processamento. Então, essa ideia aqui que envolve, né, esse conceito, então, que eu estou querendo, né, falar para vocês, que é o conceito do complexo agroindustrial. Então, vocês vão ouvir bastante essa palavrinha aí, agroindústrias, e aí você vai ouvir complexo agroindustrial. Então aqui tem um conceito aqui todo, né, formulado aí por um estudioso dessa área, né, um economista, tentando estudando aí, né, compreendendo essas relações do campo, como que vai ser uma relação aí de antes e depois. Então, ó, designação dada às relações entre a indústria e a agricultura. Então chama atenção aqui, ó, indústria e agricultura. Já não é uma agricultura como antes, né, que era isolada, autossuficiente, que não dependia tanto da cidade. Em fase da agricultura, na fase em que a agricultura representa intensas conexões para trás, olha, então falou isso, ó, conexão para trás ou antes, com a indústria para a agricultura e para frente, que é fornecendo coisas para a agroindústria. O complexo agroindustrial é uma forma de unificação das relações interdepartamentais com os ciclos econômicos, esfera de produção, distribuição e consumo. Relações extras associadas às atividades agropecuárias. Então aí vem tudo explicando aqui, né, como que se relaciona, como que é complexo. Então você pode parar ali e ler, né, direitinho essa parte. Então seguindo aí, ó, esse gráficozinho aqui, né, tá mostrando também essa ideia, ó. Então o que que a gente tem? O antes, a produção no meio rural e o depois, né? Vamos pensar aqui no caso nosso aqui da região do estado de São Paulo que nós estamos, o nosso município que tem agroindústrias e aqui no entorno também, né? Tem dentro da cidade e tem em áreas do entorno. Aqui no caso nosso, temos aí agroindústria ligada à produção de suco de laranja. Então você vê, como que chegou, né? No caso ali, qual que foi aí o caminho, né? Você vê, eles compram a produção de laranja de fazendas, né, que tiveram ali na parte da agropecuária, que está aqui nesse esqueminha, mas aquelas fazendas que produziram laranja, elas também compraram coisas, né, antes. Então compraram ali insumos agropecuários, compraram máquinas. Inclusive aqui em Matão também tem a fábrica de máquinas e implementos. Então quando a gente pensa que em Matão, nesse caso desse gráfico, a gente tem a produção de máquinas e implementos, a gente tem as agroindústrias, temos aqui em volta também, né, no caso aí do município, a agricultura, principalmente, da cana que eu vejo aqui bastante lavouras de cana-de-açúcar. Temos a agroindústria próxima aqui, além do caso do processamento de suco de laranja, também temos agroindústrias no caso aí de processamento do açúcar e do álcool, né, as usinas. Temos também fazendas com plantação de laranja, né, então vai tendo todas essas etapas. E também tem aqui no entorno, né, além dessa agroindústria aqui de laranja, tem outras também menores e que, além disso, também atuam na questão da distribuição de serviços. Então, a gente tem vários aqui dessa cadeia que envolve todo aí que a gente chama de complexos agroindustriais. Então, ó, quando a gente pensa nos complexos agroindustriais, a gente tem que pensar ali, ó, nos relacionamentos antes, durante e depois da produção.
Então, como se fosse, aí eles usam um conceito geográfico que fala assim, o que vem a montante seria como se você estivesse observando um rio, se você estivesse no meio do curso todo do rio. Você estivesse lá no meio dele, e a montante seria o quê? Dali para nascente, né, para trás. E a jusante seria para frente. Se eu pensar aqui no caso desse gráfico aqui, a agropecuária, o que vem a montante é os insumos agropecuários e a máquina implementos. E o que é a jusante? Ir para a agroindústria e a distribuição em serviço. E aqui, né? E aí depois chegando no consumidor final. Então, toda essa relação, todo esse conjunto do antes, né, da produção agropecuária, o durante a produção agropecuária e o depois, tudo isso integrado, todas essas atividades, todos esses setores, é o chamado aí complexos agroindustriais. Então, por isso que ele está falando, né, até a palavrinha complexos, né, porque são várias coisas ali, várias etapas, né, fazendo parte. Então, aqui, né, temos imagens, né, da parte aí da produção agropecuária, e hoje que é uma produção cada vez mais, né, modernizada, e aí por isso, né, eu falei lá da questão da Revolução Verde, cada vez mais se inserindo, aí a gente vê, né, o uso ali de aviões para estar jogando inseticidas, né, fazendo esses controles de pragas. Aqui máquinas colhedeiras, outro caso aqui de drone, que tem sido também uma tecnologia aí utilizada, principalmente aí com câmeras de sensores, né, que acabam captando certas informações das plantas, né? Então tem todo esse setor. Aqui mostrando a ideia lá das agroindústrias, né? Olha só, as agroindústrias, que são indústrias aí que dependem da produção do campo, né? Muitas vezes estão localizadas em áreas rurais, mas também pode estar dentro de cidade, que nem o caso aqui de Matão, né? Que a gente tem agroindústria dentro, né, da área da cidade, da área urbana mesmo, do espaço urbano. Aqui está mostrando a questão de uma ordenha, né? Você vê aí a mecanização, né, na produção, que aqui tem até as teteiras ali, ó, tudo, né, fazendo essa ordenha mecanizada, né? Tem casos de fazenda que tem controle, né, das vacas com chip para monitorar a movimentação delas, para verificar como que período que ela está, se ela está entrando em período fértil ou não, coisas desse tipo, né? Aqui mostrando uma imagem de agroindústria da cana, né, de açúcar, né, açúcar e álcool, no caso. E aqui também mostrando a produção, né, de laranja. Então, como que esse setor, né, e todo caso aqui, gente, vocês percebem desse caso, desse e dessa imagem, todos eles têm um fator comum. Então, fatores comuns. Quais fatores comuns? Você vê a produção de alimentos, a produção no meio rural, mas atrelada, né, a tecnologias, né, tecnologias e uma produção aí com uma ideia de produção, no caso é uma produção pensando aí, né, modernizada, cada vez obter mais lucro, maior lucro. Então essa é a ideia. E essa visão de lucro que eu estava falando, cada vez maior, é uma concepção aí do próprio sistema capitalista, né, que cada vez mais, para ser competitivo, a produção tem que ter um menor custo e oferecer maior lucro para quem é dono dos meios de produção. Então seria nesse sentido. E aí uma outra coisa que eu vou explicar para vocês rapidinho aqui, e já vou seguir com essa parte de classificação da propriedade rural. É um conceito que está impregnado aí por trás, a questão da modernização conservadora. Então, se você pesquisar lá, né, na internet, lá, modernização conservadora na agricultura, você vai ver o seguinte: a Revolução Verde, ela trouxe os maquinários, a tecnologia para o campo. Só que a estrutura agrária, a questão de distribuição de terra no Brasil continuou, né, com desigualdade. Então, esse conceito, se você um dia vê aí, né, numa prova, alguma coisa, modernização conservadora, você vai pensar no quê? Você vai pensar assim: o campo modernizou. Sim, veio máquinas. Mas a desigualdade, os problemas sociais no campo, né, ainda continuam, né, sendo aí bem graves, vários casos. Porque, por exemplo, você vê que
no Brasil tem programas da agricultura familiar que precisa fornecer financiamento para certos segmentos da agricultura familiar que não tem condições, né, de se manter. É claro que quando fala da agricultura familiar tem vários segmentos. Tem segmento que é muito forte, atrelado à agroindústria, tudo, né? Mas tem segmentos da agricultura familiar que é a produção muito baixa, muita pobreza. Seguindo então aqui sobre a classificação da propriedade rural e do proprietário. Quando fala assim, por exemplo, o que é uma pequena propriedade agrícola, o que é uma grande propriedade, o que é um minifúndio, né? Como que se classifica isso? Eles usam um conceito, o INCRA, né? Ele usa aí um conceito chamado de módulo fiscal. Né? Esse módulo fiscal aí, ele não é igual em todos os municípios do Brasil, então ele varia aí. Tem lugar que o mínimo, né, do tamanho do módulo fiscal é 5 hectares e o máximo, né, é 110 hectares. Então você vê que é uma diferença bem grande. Vai ter município que o módulo fiscal, né, vai ter município que, assim, o que é uma pequena propriedade no município, para outros vão ser uma grande propriedade, né, em si, porque ali o módulo fiscal daquele município ele é muito menor, o tamanho em hectare. E aí um outro que é muito maior, para ser uma grande propriedade desse jeito, o tamanho vai ser relativo, vai ter que comparar nessa questão. Então, esse módulo fiscal, ele serve, inclusive, né, para comparar as propriedades e também a questão de impostos. Então, ele é um valor que varia. Aí você quer saber o seguinte, qual o valor do meu município? Tem como você pesquisar. Você procura lá na internet o valor do módulo fiscal do seu município e acha. O caso aqui de Matão é 12. Então, essa questão aí, né, do módulo fiscal, ele vem aí de uma lei lá de 93, vem essa ideia, na época lá do Itamar Franco, que foi para a questão de regulamentar coisas ligadas à reforma agrária, né, o planejamento aí da reforma agrária. E aí vem definindo o que é eu fiz uns cortes aqui, o que é o imóvel rural em si, né, o que é uma pequena propriedade, ele vai definir como tamanho, o que é a média propriedade, né? Então ele vai colocando ali os tamanhos e acima daquele valor, a média seria a grande propriedade. Olha aqui uma pesquisa que eu fiz aqui no site da Embrapa sobre o tamanho do módulo fiscal, né? No caso aqui de Matão, ele é o tamanho de 12 hectares, né? Então como que é definido esse módulo fiscal? Eles levam em conta o que se produz na agropecuária daquele município, a produção predominante, leva em conta a renda obtida, né, nas formas de exploração predominante, outras atividades que existem, e aí fazem, né, lá os cálculos para chegar a esse valor. Então, eles usam a medida do hectare, mas eu falei que varia de 5 a 110 hectares o módulo fiscal, dependendo da região do Brasil. E aí você pergunta, e o que é um hectare? O hectare é uma medida de área utilizada aí no meio rural, né? Um hectare ele é uma medida que, se pensar em um quadrado de 100 metros por 100 metros, ele vai dar, né, o cálculo da área 10 mil metros, isso é um hectare. Para você ter uma ideia, eu coloquei aqui um campo de futebol de um tamanho oficial aí que a CBF estipulou no Brasil, os campos. Ele varia aí de 105 metros por 68 metros. Então você vê, um lado do campo, né, que está aqui, né, o lado aí correndo de um gol ao outro, ele está maior que 100 metros, ele está 105. Ele está passando um pouquinho, só que o outro não está dando 100, né, está bem longe de 68. Então o campo ele chega a dar quase, vamos pensar assim, um 0,7 de um hectare, 70% do hectare, por aí, ele é um pedaço aí, né, a gente pensar no campo para a gente ter uma ideia de medida aí o que é um hectare. Então, em Matão, a gente viu para ser um módulo fiscal, precisaria de 12 quadrados desse de 10 mil metros quadrados. Então, voltando aqui, quero ver o que é uma pequena propriedade em Matão. Uma pequena propriedade em Matão, ela tem que ter entre um módulo a 4, né, módulos fiscais. E aí aqui a gente viu que o módulo fiscal vale 12. Então, 12 hectares, acima de 12 hectares. E aí, chegando 40, deixa eu ver aqui. 12, 24, 36, 48. Até 48 hectares é o caso aí, né, de uma pequena propriedade em Matão. Menor que 12, ele é chamado de minifúndio. Então, aí tem os valores. Maior que 15, né, módulo fiscal.
é aí uma grande propriedade. E aí, o que eu estou querendo dizer, né? Que eu falei para vocês que depende da região do Brasil. Olha esse mapa aqui, que aí você vai ficar mais claro, né? Essa questão. Esse mapa, ele mostra aí o tamanho dos módulos fiscais. E a gente vê aqui na região do estado, onde está aqui o estado de São Paulo, a região sul, sudeste, né? Parte do sudeste, né? Porque o norte de Minas, o módulo fiscal acaba sendo maior. Mas você vê aqui, ó, que o módulo fiscal, né, essa cor aqui, esse amarelinho, o beijinho clarinho, ele chega de 5 a 20 hectares. E agora tem município que você vê lá no estado do Amazonas, na parte oeste do Amazonas, no Acre, né, na parte oeste do Mato Grosso, o módulo fiscal ele chega ao valor ali de 110, ó, beirando esse intervalo, né? Então, quando chega aqui na região que aqui está destacado também, ó, a Amazônia Legal, você vê aí, ó, o que é a Amazônia Legal, né? A Amazônia que está no Brasil, a parte que está no Brasil, tá? Ali aí tá pegando aí partes dos estados da região norte, mas também pega o Maranhão, na região nordeste, um pedaço do Maranhão, e a região centro-oeste pega o Mato Grosso. A gente vê aqui, né, pegando o estado do Mato Grosso principalmente. Bom, e aí o que eu quero destacar? O tamanho desse módulo fiscal, que lá é muito grande. Então, aqui, né, o caso, o que vai ser talvez aí uma propriedade de 1 a 4 módulos fiscais, né, que seria uma pequena propriedade lá no estado do Amazonas, se comparar aqui com o estado de São Paulo, ela vai ser uma grande propriedade, né? Então, como que essa ideia é relativa, mesmo porque, gente, tem que levar em conta também que aqueles locais estão longe, né, das áreas de consumo aqui da região, os principais centros de consumo do Brasil, que estão aí no centro-sul, né, as áreas industriais. Então, até a produção agropecuária lá tem que ser em grande escala para compensar mais, né? Só que isso também tem um problema de gerar impactos ambientais, né, por outro lado. Então, tem toda essa discussão. Então, ó, a ideia, né, definição de agricultura familiar, empreendimento familiar usada, né, na lei aí 2006, inclui o conceito de módulo fiscal. Então, o que eles vão falar, né? A gente vai ver que quando fala assim, o que é uma agricultura familiar? Uma das coisas é a propriedade não ser maior, né, que 4 módulos fiscais. Ou seja, para ser considerado agricultura familiar, tem que ser uma pequena propriedade. Esse é um dos, né? Pequena propriedade. Senão, já passa, né? Se passou ali da pequena propriedade, já não é considerado aí o conceito de agricultura familiar, de empreendedor familiar. E também essa ideia de módulo fiscal também serve aí para a questão das áreas de preservação permanente, aí, de questões ambientais, tudo isso. Então, esse é um conceito que você aprendeu, que é o módulo fiscal, que ele está relacionado, e aqui você pode ver, ó, nessa parte está relacionado lá a questão da produção, do local, da renda, tudo isso, e cada município vai ter um. Você pode ver sobre isso, até pesquisar. Beleza? Essa parte agora, ainda seguindo na classificação. Então, a gente viu uma classificação da propriedade pelo tamanho baseado no módulo rural. Foi isso que a gente viu. Tem outro jeito de classificar também o produtor. Olha só, de acordo com o Banco Central, quando vai conceder, né, a orientação deles para autorizar crédito para o produtor rural, eles classificam o produtor em pequeno produtor, médio e grande produtor. E como é isso? Aí já não é o tamanho da propriedade, mas sim o rendimento médio, né? A renda bruta, né? Quer dizer, não é médio não, é receita bruta agropecuária anual. Então, quanto que teve de receita, né? Rendimento bruto ao longo de um ano, aquela atividade agropecuária. Se teve uma receita acima de 2 milhões de reais, então é chamado de grande produtor rural. Se ele teve uma receita entre 415 mil reais e 2 milhões ao longo do ano, a receita bruta, ele é um médio produtor. E se ele teve uma receita de 415 mil, né, reais, até esse valor ou menor, né, menor até esse valor, ele é chamado aí de um pequeno produtor rural. Então, na hora de dar lá, né, de autorizar os créditos, né, o financiamento, os bancos lá que fornecem financiamento, e no meio rural, gente, principalmente
O Banco do Brasil é um que oferece muito, mas essa autorização aqui está do Banco Central, tá? Não confunda Banco do Brasil com o Banco Central do Brasil. O Banco Central, ele disponibiliza, né, as medidas lá, como que os bancos devem fazer. Então, ele acaba orientando a política aí, né, toda a política monetária geral aí, financeira aí no caso do Brasil. Então, eles classificam desse modo. O IBGE, ele, quando fez o censo agropecuário, ele não classificou desse modo pela renda em si, né? Ele usou mais o conceito que ele chama de estabelecimento agropecuário. Inclusive, esse conceito de estabelecimento agropecuário tem casos que não precisa em si da terra. Aí você fala assim, como assim não precisa da terra? E tem, né, estabelecimento agropecuário, ele chama a unidade de produção. E tem casos de unidade de produção que utilizam certos espaços, mas sem ter a terra. Produção, por exemplo, de mel, ou caso de plantio em áreas de vazante de rio, né, em uso também combinado, né, de áreas que são florestadas. Às vezes teve uma atividade de extrativismo, e aí eles não usam um conceito ligado à propriedade em si, mas o que foi a produção. Então é esse o conceito, né, que o IBGE usa quando você pega lá os dados do Censo Agropecuário 2017. Então, se você quiser ver aqui, ó, dá uma pausinha e ler essa parte aí que está falando, ou também pode pesquisar, tá até mostrando ali o site. Olha só, considerado, né? Aqui vai falar, ó, da questão das fazendas, que foi considerada, horto, unidades que não dependiam de área específica, que eu acabei de falar, né? Atividades ligadas aí a também criação de peixes, né? Tem várias coisas aí que é o que eles consideraram. Uma outra coisa que eles diferenciavam é quem administra o estabelecimento agropecuário, o produtor, o administrador, né? Então, né, nessa parte. Deixa eu seguir. Aí eu quero então falar dessa diferença, né, que você vai ouvir muito no caso da agropecuária brasileira, e também no mundo é comum falar essa ideia aí da agricultura familiar, né, esse conceito. E aí você pensa, o que é agricultura familiar? Então tem que ter um entendimento aí mais claro, né, sobre isso. É comum a gente pensar aí, né, como se existisse uma dualidade aí entre a agricultura familiar e a agricultura, o sistema patronal lá empresarial. E aí dá a entender como se uma fosse, né, mais tradicional, mais, vamos dizer assim, atrasada seria, e uma outra mais avançada, ligada às tecnologias. Só que isso é um erro muito comum de se fazer, né, porque dentro da agricultura familiar existem vários tipos, né? O que vai caracterizar essa questão de ser uma agricultura familiar em si, o básico, é a questão ali, né, que uma família, basicamente, né, é o que toma a decisão. Mas não quer dizer que só aquela família trabalha ali naquele estabelecimento agropecuário. Não, eles também empregam pessoas, né? Então, ó, em 94 teve um estudo, né, do INCRA e da FAO, que é a parte da ONU lá sobre alimentos. Eles fizeram um estudo aqui no Brasil e apresentou esse conceito de agricultura familiar. Então, a questão aí, né, da agricultura familiar ligada ali ao núcleo familiar do produtor. Uma classificação baseada, então, na gestão da unidade produtiva. Quais características? Olha ali que eu coloquei. Ó, a questão do laços de sangue ou de casamento. Então, a família ali que decide, né? E tem ali a ligação, né, familiar. Então, muitas vezes começou ali, né, o pai cuidando, coloca os filhos para trabalhar junto. Aí, as filhas também trabalhando junto. Quem casou com eles também começa ali, tá trabalhando. Às vezes, alguns trabalham fora, mas o maior rendimento acaba sendo daquela unidade, né? Agropecuária ali, a unidade de proteção nesse caso. E os meios de produção pertencem àquela família. Tem vezes que eles são donos da terra, tem vezes que eles arrendam, não é dono da terra, mas principalmente os meios de produção são daquela família que toma a decisão. Quais meios de produção? Não é só a terra que a gente tem que pensar em meio de produção, mas a gente pode pensar nos tratores, né? Aí em todos os maquinários, né, que acaba utilizando. Então,
a agricultura familiar em si tem muita diferença, como eu disse antes. Tem algumas que são muito bem consolidadas, estão ligadas aí a cadeias produtivas das agroindústrias, fazem parte lá daqueles complexos agroindustriais, mas tem outras que mal conseguem, né, produzir para sobreviver. Então a gente tem uma diferença aí, ó, de agricultura familiar consolidada, uma em transição e aquelas periféricas. E aí, o que é mais problemático é essa daqui, a periférica. A de transição precisa também de apoio do governo, de financiamento, mas a que menos precisa de apoio do governo acaba sendo esse consolidado, que já está mais estabelecido. Né? Então, o caso aí, né, dessa classificação, coloquei aqui até pegando de um estudo que está marcado aqui embaixo, né? Sobre esse estudo, olha lá, o caso da agricultura familiar consolidada. É aqueles que já estão integrados no mercado, estabelecimento, têm acesso às inovações tecnológicas, conseguem financiamento de banco, tudo certinho, políticas públicas. Eles são praticamente como empresas, né, rurais e estão ligados aí ao agrobusiness, né, tá ali, que é o agronegócio em si, né? Tá ligado então ao agronegócio. Então essa daí tá bem consolidada, tá bacana. Ok. Agora começa a vir, né, o caso aí das atividades aí da agricultura familiar que já são mais frágeis. O caso da de transição. Então, ela tem inovação, mas ela ainda está melhorando. A maioria está sem acesso às políticas e programas públicos. Né? Embora não estando estruturada como empresa, elas ainda se mantêm viável, né? A viabilidade econômica. E falando em viabilidade econômica, outra coisinha que eu estava esquecendo, e foi até bom ver essa palavra, viabilidade econômica. O cálculo do módulo fiscal, que eu falei antes, e que se você prestou atenção, você viu lá que cada município tem um tamanho de módulo fiscal. O módulo fiscal é o tamanho que o INCRA faz lá, aqueles cálculos, para saber qual tamanho de propriedade ali é o mínimo para ela ser viável. Então, tem municípios que uma propriedade pequena consegue ser viável, mas tem município que a propriedade pequena não é viável. Então, aí o módulo fiscal seria a unidade mínima viável para a propriedade se manter. Quando está próximo de grandes centros, a propriedade consegue ser uma propriedade menor, né? Ela produzir aí, principalmente, se pensar em coisas como verduras e tal, e ela se mantém. Agora, numa propriedade pequena, numa região bem longe do mercado consumidor, ela não pode produzir coisas, né, que tem pequeno valor e que tem que chegar logo no mercado consumidor. Ela tem que produzir algo que tem um valor maior e aí talvez em larga escala. Então o tamanho da propriedade vai ter que ser outro e aí por isso o módulo fiscal ser diferente. Voltando aqui então em viabilidade econômica. Eu falei agricultura familiar de transição. Agora vamos falar da periférica. Olha só, esse é o caso mais grave ainda. Estabelecimentos sem infraestrutura, inviáveis economicamente, depende de políticas de reforma agrária, de crédito, de pesquisa e de assistência técnica para a integração produtiva. Então, esse caso aí é o que mais precisa de ajuda, que é aquele que está produzindo apenas a subsistência e aí não tem um excedente significativo para ela se manter firme economicamente. Vem as crises, né? Acaba aí sofrendo demais essa produção, essa agricultura familiar periférica. E aí, olha só, quando fizeram esses conceitos lá daquele estudo de 94, teve um estudo de 95 que pegou lá o total no Brasil dos estabelecimentos rurais e viu as características deles. E a gente vê que em números de estabelecimento, né, números ali em milhões, ó, a maioria, né, que a gente vê é da agricultura familiar de transição e também da periférica. E só que os casos que são melhores estruturados justamente é a agricultura familiar consolidada, que já está ligada aí ao agronegócio, às cadeias produtivas, lá, aos complexos agroindustriais, e o caso da agricultura também patronal, que é o caso aí que a diferença, como eu falei, a familiar, um núcleo de uma família toma conta. Agora a patronal já é uma visão como empresa mesmo, né? Se a agricultura familiar consolidada está uma transição, mas ainda assim a família está muito ligada. No caso da patronal, já é uma ideia empresarial total, né? No caso. Então, às vezes é um grupo
de agroindústria, lá uma determinada agroindústria que faz aquele plantio, toma conta, né? Tem aquela propriedade rural, tudo, já é uma visão assim, ou direto já para exportação, outros casos, mas, né, não é o caso aí da agricultura familiar, que a diferença é o núcleo da família tendo a gestão. Contrata-se mão de obras em alguns casos e outros não. E aí depende também, né? Se é periférica, né, mal dá para sobreviver. A consolidada, beleza. Em termos de área, a agricultura patronal ocupa aí a maior quantidade de área em hectares, né? E ali a área média e também a área total. Quando a gente pega a área total, né, a agricultura patronal aí é as áreas de terra, né, que mais tem. Só que aí, gente, tem uma questão aí do aproveitamento da terra, né? No caso, às vezes não é ter a maior área, quer dizer que é mais produtivo, que aproveita melhor. Aí é uma outra questão. Mas você vê o caso ali, né, da área média da agricultura, no caso, a familiar periférica. Em termos de área, a média, o valor é pequeno. Tem casos aí, ó, de 2 hectares, aí seria o caso de minifúndio, né? Seria esse caso. Então vamos seguindo aqui, ó, sobre o que eu falei, né? E seguindo o conceito lá da agricultura familiar. Olha o que se coloca na lei, né? A lei de 2006, né? Tá aqui, eu fiz um recorte aqui da lei, mas eu vou falar especificamente. Essa lei aqui foi feita, né, por causa lá do Pronaf, né? A política lá de nacional vai ter antes, né? O Pronaf, na verdade, de apoio, né? A política de apoio ali à agricultura familiar. Vai vir antes, mas continuando nessa linha, né, de apoio à agricultura familiar, teve essa lei aqui, né, que vai estabelecer aí algumas formulações para definir o que é agricultura familiar melhor. Então foi em 2006. Olha só o que dizia, né, então para a lei aqui, questão de principalmente políticas públicas e financiamento. Agricultor familiar segundo a legislação. Então, ó, ali a lei que eu mostrei, o número da lei antes, né? A lei número 11.326. E aí o artigo 3º dela diz lá, né? O que é, né? Para ser considerado agricultor familiar, tem que ter, né? Atender simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, esses 4 requisitos aqui. E aí quais são esses 4 requisitos? Não ser maior que 4 módulos fiscal. Olha lá, não detenha a qualquer título área maior que 4 módulos fiscal. Utilizar predominantemente mão de obra da própria família, né? Falou predominantemente, não falou exclusivamente. Então também pode contratar, né? Porque tem casos, gente, que na hora da colheita precisa de muita gente ali para fazer, aí acaba contratando, né? Então, mas durante o manejo, todo o processo, está falando para ter a maioria contar com a mão de obra da família. Tinha essa parte 3 aí, mas eles alteraram. Então tá ali, ó, a parte nova, né? Tenha o percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento, na forma definida pelo Poder Executivo. Então vai ter uma quantidade que tem que ter a renda da família, tem que ser daquele estabelecimento, né? Então, por que eu falo isso? Porque tem muitos casos que a família tem a propriedade, trabalha no campo, mas ela também tem pessoas da família que trabalham na cidade, trabalham em outros locais, então também vem a renda. E, né, quem dirige o estabelecimento no termos da gestão, né, vai ser aí um empreendimento familiar. Então tá aqui, ó, dirige esse estabelecimento ou empreendimento junto com a sua família. Então esse caso aí é considerado agricultura familiar. E aí quando a gente pensa aqui, né, no valor da produção da agricultura familiar no Brasil, você vê que algumas regiões do Brasil, alguns estados principalmente, a participação da agricultura familiar vai ser bem significativa no estado. No Brasil, a gente vê ali que está 22,88%, né? Mas aí você vê o caso do Amazonas, olha ali no gráfico, né, puxando bastante, e ainda nessa parte do gráfico Tocantins teve uma menor participação. Continuando esse mesmo gráfico, ó, a gente vê aqui o caso do estado de São Paulo, a agricultura familiar não é o principal, então você tem aí o caso da agricultura não familiar no estado de São Paulo. Mas você vê que outras regiões do Brasil, né, voltando aqui, ó, quando a gente vê no caso do Nordeste e Norte, é importante, né, essa agricultura familiar. Então aqui vou vendo, né, e aí esse mapa em si,
né? Esse mapa que ele mostra aqui, ó, os municípios com azul mais escuro é onde tem maior número de propriedades, no caso aí de agricultura familiar. E as cores mais claras onde tem menor. E aí que eu quero chamar a atenção desse mapa aqui. Vai ser na região norte, que vai estar os casos ali, né, do que é considerada aí agricultura familiar em maior número. Em compensação, na região sudeste deu menor, mas por que também? O módulo fiscal é uma coisa que determina. E aí a gente viu que a diferença do módulo fiscal, né, é significativa entre a parte do sudeste, do sul, né, e pegando ali também uma parte do centro-oeste, e dá o Mato Grosso do Sul e Goiás. Só que agora quando você pega no Mato Grosso, Tocantins, Estado do Pará, Amazonas, todos os módulos fiscais são bem maiores. E aí vai dar o caso, né, da propriedade para ela ser uma... passados os 4 módulos fiscais, ela tem que ser bem maior. Né? Então acaba talvez aí entrando melhor nesse conceito da agricultura familiar, pensando no caso, né? No caso do tamanho, porque não é só isso. Tem que ter, né? A gente viu aqui no conceito, tem que ter a renda principal ser, que é o item 3, lá, ó, a renda da família tem que vir do estabelecimento, né? A maior parte da renda. Tem que utilizar a mão de obra da família e a gestão daquele estabelecimento rural tem que ser, né, no caso, a família. Então, esse a ideia, né, de agricultura familiar. E aí, quando eu vejo esse mapa aqui também, uma outra coisa que vem à mente, as áreas do Mato Grosso, que eu mostrei lá naquele outro mapa do comecinho, sobre o PIB, que eu falei o PIB per capita, as áreas do Mato Grosso, que são áreas de expansão agropecuária, expansão principalmente da soja, né? É o caso aí de uma agricultura empresarial e não familiar. A gente vê aqui no mapa, no interior do Mato Grosso, né? Do estado do Mato Grosso. Quando a gente vê também no Mato Grosso do Sul, que não tem quase aí, né? O caso da agricultura familiar. E na parte oeste da Bahia, na parte sul ali do Maranhão, na parte sudeste do Piauí, todos esses casos de poucas, né? Agricultura, poucos casos de estabelecimento que são classificados aí como agricultura familiar. Outro exemplo, no Triângulo, a gente pegar aqui na área do Triângulo Mineiro, do Pontal, né, do Triângulo Mineiro, tudo, a gente pegar essa parte, no estado de São Paulo, a parte oeste também do estado de São Paulo, lá no Rio Grande do Sul, a gente pegar o extremo, né, o extremo, tá aqui, o extremo sudoeste do Rio Grande do Sul, acaba sendo também pequena participação da agricultura familiar e muito mais uma agricultura aí do tipo empresarial, patronal, esses exemplos. E aí, gente, a agricultura familiar, ela tem muito boa participação aí na produção de alimentos que vem para nossa mesa, principalmente. Porque ela acaba atuando com essa produção e precisa ter ali aquela saída, né, direto aí pro consumidor, diferente dessas produções lá no interior do Mato Grosso, né, de soja, que já vão para exportação, que acaba ainda aí uma outra ligação. Todos os tipos são importantes, todos os tipos aí de produção agropecuária é importante, né, e é preciso valorizar todos os tipos em si. É claro que é importante aí o caso que a gente exporta, sim, mas é importante também apoiar a agricultura familiar, principalmente aquela que eu falei, né, que são tipo periférico e aquela que está em transição. Por quê? Para eles se manterem viáveis economicamente. Então, precisa de ajuda do governo, precisa de financiamento, precisa de assistência técnica para eles se manterem, para não gerar outros problemas mais graves. Então, você atende um problema, insere eles economicamente melhor, vai produzir mais alimento, tendo mais alimento, o consumidor, que somos nós aí, né, consumindo, vamos ter mais coisas à nossa disposição com um preço melhor, né, e aí a gente consegue, né, ter acesso a isso. A indústria de alimentos também acaba tendo aí um acesso a uma matéria-prima melhor, um preço melhor de competição e tudo mais. Então, isso é importantíssimo. E aí, é isso. Obrigado aí pela sua atenção.